Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 23 de julho de 2018. O Revista da Tarde já começou. Muito boa tarde, Cecília Setúbal. Boa tarde, Antônio Figueiredo. Boa tarde, ouvintes, internautas. O Revista da Tarde é uma opção de informação clara e análise dos fatos de repercussão em São Gonçalo, nas cidades da região, no estado e no país. Jornalismo, entrevistas, informações do trânsito e a sua participação. Críticas, comentários ou sugestões. É só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote no seu celular, por gentileza, código de área 21 99892 1085. 99892 1085. O nosso telefone fixo, código de área 21 27242263. Como foi feita uma mudança na empresa, né? Como seria, Cecília? Operadora, isso aí. A operadora nova deu um prazo de 72 horas a partir de sexta-feira para completar o processo de portabilidade, mas ainda não foi feito. Mas então, hoje não teremos o telefone fixo 27242263. Mas você pode mandar mensagem para a gente através aí da nossa página no Facebook, agradecendo ao nosso diretor, o Francisco Oliveira, né, programou para a gente aí a nossa Live Face, já estamos aí, você pode entrar e participar conosco, ou então enviar um e-mail para programa PGM, né, Revista da Tarde, @gmail.com. Entre as nossas atrações desta segunda-feira, o quadro Entrevista da Semana vai receber aqui o João Alexandre, que é voluntário do Centro de Valorização da Vida, CVV, aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do estado. Ele vai falar sobre o tema CVV, o que mudou com a expansão do 188. O que mudou com a expansão do 188. Participa dessa conversa a jornalista e apresentadora do Revista da Tarde, a Cecília Setúbal. Teremos também os quadros Tire Sua Dúvida, que vai destacar sujeito e predicado estão tendo um caso. No Crônica Musical, o seguinte destaque: Anos Dourados, ambos os quadros com o Wendel Setúbal. E no Hoje na História, Cecília Setúbal vai destacar o seguinte assunto: chacina da Candelária, para uns foi faxina. Teremos o Conexão Brasília com o Ademar Lourenço, direto de Brasília, fazendo um balanço dos últimos dias dos noticiários e projetando a semana na capital federal e a repercussão da política. Notícia hoje. Cecília Setúbal. A Petrobras anunciou a redução de 0,94% no preço da gasolina comercializada em suas refinarias. A partir desta terça-feira, o combustível passará a custar R$ 1,94 por litro. A estatal mantinha o preço do litro da gasolina em R$ 1,96 desde o dia 18 de julho. Depois de chegar a R$ 2,05 por litro no dia 12 de julho, o combustível teve 4 reduções de preço e voltou a um patamar semelhante ao registrado em 30 de junho,
quando era comercializado a R$ 1,94. O prazo para pagamento do abono salarial ano base 2016 foi prorrogado e os trabalhadores poderão sacar o benefício a partir desta quinta-feira. O dinheiro ficará disponível até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram os recursos, o que corresponde a 7,97% do total de pessoas com direito ao benefício. O valor ainda disponível chega a pouco mais de R$ 1 bilhão. O pagamento do abono do PIS/PASEP começou em 27 de julho de 2017 e terminou no último dia 29 de junho. Mas foi aberto um novo período pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. Este é o terceiro ano consecutivo em que ocorre prorrogação. No ano passado, essa mesma medida foi tomada. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social, o PIS, sacam o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Para saber se tem algo a receber, a consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou no telefone 0800 726 0207. Para os funcionários públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet e pelo telefone 0800 729 0001. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente pelo menos um mês em 2016 e com remuneração média de até 2 salários mínimos. As inscrições para o financiamento estudantil, FIES, do segundo semestre de 2018 foram prorrogadas até às 23h59 desta terça-feira. Para se inscrever, é preciso acessar a página do FIES na internet. A data da divulgação do resultado também mudou e vai ocorrer no dia 30 de julho. Nesta edição, são 155 mil vagas ofertadas, 150 mil com juro zero. Segundo o Ministério da Educação, a prorrogação foi feita porque o sistema apresentou falhas e estava oferecendo vagas que não existiam. O Ministério, então, entrou em contato com os estudantes que haviam feito inscrição em cursos sem vagas ofertadas para que refizessem o processo. Em nota, o Ministério diz que, para aqueles que não refizeram, o sistema automaticamente cancelou a inscrição e o MEC os comunicou, também via e-mail e SMS. Ainda, para não prejudicar os alunos, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrição do processo por mais 2 dias. Segundo o MEC, até amanhã desta segunda-feira, já haviam sido concluídas 170.190 inscrições. Podem participar da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e notas na redação superior a 0. Para concorrer pela modalidade de financiamento do FIES, é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Já na modalidade P-FIES, quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos. Antônio Figueiredo. Muito obrigado, Cecília Setúbal. Panorama do Trânsito. São 5h10, 5h10. Você está ligado aqui no programa Revista da Tarde, da sua radiodifusora Aliança 98,7. O trânsito aqui na região é bom, né? Nas principais vias de acesso
à cidade de São Gonçalo, o retorno, né? Quem vem de Niterói, o trânsito é bom. Na ponte Rio-Niterói, alguma retenção você vai encontrar no sentido Niterói, não é isso? A travessia, que normalmente é de 13 minutos, o motorista vai ter agora um tempo de 24 minutos, sentido Niterói. No sentido contrário, na ponte Rio-Niterói, o tempo normal de 13 minutos. Hoje na história. 5h12, o quadro Hoje na História, na apresentação da jornalista Cecília Setúbal, tem o seguinte destaque de hoje: chacina da Candelária. Para uns foi faxina. Vamos ouvir. O que você estava fazendo no dia 23 de julho de 1993, se é que já havia nascido? De noite, provavelmente dormindo. Meninos e meninas de rua que haviam saído de casa, moradores do Jacarezinho e outras favelas da Zona Norte, criados pela mãe, pai desconhecido ou separado, pai ou mãe alcoólico, espancando o filho ao chegarem bêbados. Esses meninos e meninas fugiram para o centro, pediam comida nas lanchonetes, cometiam pequenos roubos, dormiam nos fundos da Igreja da Candelária. Comerciantes pagaram a policiais militares para que fizessem uma faxina na área. Por volta de meia-noite, os PMs chegaram em 2 carros e já desceram atirando. Morreram 8 jovens. O que o fascismo chamou de faxina virou chacina. Houve condenações, mas todos estão em liberdade. Um dos garotos, quando cresceu, tentou assaltar um ônibus, o 174, e foi cercado pela polícia no Jardim Botânico. Foi preso e fuzilado no Camburão. Sandro Barbosa estudou no CIEP Boa Vista. Nasceu em São Gonçalo. Morreu na zona sul do Rio. De lá para cá, continuam morrendo Sandros. Os milicianos continuam impunes. E há os que buscam justiça social, como Marielle, e também são assassinados. No Pará, em Eldorado dos Carajás, 19 trabalhadores sem terra do MST foram, há alguns anos, assassinados pela polícia militar. Bolsonaro, semana passada, chamou os mortos de vagabundos e disse que a polícia reagiu à agressão. Os homens de bens, muitos bens, móveis e imóveis, dormem bem. O sono dos justos. O sono da impunidade. Estamos apresentando Revista da Tarde. Cinco e 14, você ouviu aí a Cecília Setúbal, o destaque de hoje Hoje na História, os 25 anos aí da chacina da Candelária. Hoje houve uma missa para marcar a data, né? Por volta de 10 horas da manhã, em frente à igreja, e também uma caminhada. Bom, na semana passada, a equipe do programa Revista da Tarde soube do fechamento de 7 loterias, né? Aqui em São Gonçalo e também no município de Itaboraí. E nós verificamos a partir de uma informação de uma loteria no bairro do Rocha, aqui em São Gonçalo. E ao postarmos essa informação, né, do fechamento dessa loteria, várias outras pessoas de bairros, como o Porto da Pedra, né, Sérgio Soeiros,
estou aqui de memória, né? Sérgio Soeiros, contador, nos passou também que lá foi fechada uma agência, né? Uma loteria da Caixa Econômica, e não é a agência, né? É a loteria, todo mundo conhece. E outras pessoas de outros bairros foram colocando, Jardim Catarina, se eu não me engano também Pachecos, né? O total são 7 bairros. E nós fizemos um contato através da assessoria de imprensa com a Caixa Econômica Federal, o setor responsável por essa parte aí de loterias. Enviamos na quinta-feira da semana passada, né? Quinta-feira foi dia 19 e não tivemos resposta. Aí ligamos em seguida, no outro dia, na sexta-feira, no dia 20. Aí essa foi a resposta, ou supostamente resposta, né? Possível resposta aí, da assessoria da Caixa Econômica Federal. Vamos ouvir. Reportagem especial. Você mandou para cá para um e-mail nacional ou para o pessoal daí da Regional do Rio? imprensa@caixa.gov.br. É o que está no site, entendeu? Assessoria de... Você tem um horário aí, só para poder, porque a gente recebe muitos e-mails aqui, aí, só para poder tentar checar pelo horário. Deixa eu ver aqui... 15h44. Sete loterias fechadas aqui no Senado, em São Gonçalo. Antônio Figueiredo. Tá aqui sim. Acho que o pessoal já deve ter mandado para a área gestora, mas quem está cuidando da pauta não está aqui agora, está em reunião, né? Quem é a pessoa? A pauta vai ser atendida por alguém aí da Regional do Rio de Janeiro. Quem é a pessoa que está... Quem é a pessoa? A pessoa que pode ter encaminhado no Rio de Janeiro não está aqui agora, para eu poder confirmar se já foi encaminhado ou não. Sim, mas como é a pessoa? Você vai poder falar depois com o Ricardo. Ricardo de quê? Mas a gente só usa o seu primeiro nome aqui. Mas você pode ligar nesse mesmo telefone, que aí você fala com ele. Você também não pode dar seu nome. É só Bruno. O meu é Bruno. Bruno de quê? Bruno Damasio. Tá. E eu aguardo, ligo depois, só segunda-feira. Então, quando terminar a reunião, eu vou checar se essa pauta já teve algum tratamento, eu fui enviado para a regional aí do Rio, como é que está esse andamento dele. Aí a gente entra em contato com você. Esse telefone... O Ricardo vai te responder aí. Esse telefone que está aqui no site de celular... É só plantão, só final de semana. Só final de semana, né? Uhum. Tá ok, vou aguardar então. Muito obrigado e bom trabalho. Nada, obrigado. Estamos apresentando Revista da Tarde. Então você acompanhou aí, né, a conversa que tivemos com eu não sei se ele é jornalista, ele atendeu o telefone, não quis falar, dar muitos detalhes, né? O Bruno Damasio, da assessoria de comunicação da Caixa Econômica Federal, funciona em Brasília. Então, o que a população está sofrendo nesses bairros aí? Rocha, Porto da Pedra, né? Lá em Itambi, né? Vila Nova de Itambi, em Itaboraí, município vizinho aqui de São Gonçalo, na região metropolitana, você vai fazer um pagamento, né? No caso específico do Banco Itaú, eles não recebem, Cecília, boleto de telefone. Por exemplo, fui fazer um pagamento da Vivo, eles não aceitam, né? A agência do Banco Itaú. E também não aceitam o carnê de imposto predial e territorial urbano, o famoso IPTU. Então, você vai pagar seu carnezinho de IPTU, o Itaú não recebe, não aceita.
Eu não sei se na Caixa Econômica aceita ou... Aliás, perdão, no Bradesco não aceita. Reformulando aí, no Bradesco não aceita o carnê do IPTU e o telefone. Então, eu tive que fazer o pagamento no supermercado Extra, ali do bairro do Rocha. Eles só aceitam 3 contas, né? E o valor não é um valor, por exemplo, acima parece de 2 ou 3 mil reais uma conta. Não tem dinheiro para pagar uma conta de 3 mil reais, mas tem muita gente que tem, né? Um pouco mais, 1.000 e poucos reais, eles também não aceitam, só um valor determinado lá. E mais um problema, Cecília e ouvintes do programa Revista da Tarde, internautas. Você também fica esperando na fila a máquina funcionar, porque o leitor do código de barra é quase igual ou até pior daquele biometria dos ônibus, né? Que você fica ali passando o dedinho e não funciona. Então, chegou no caixa para fazer o pagamento dessa conta, porque não tem agência ali, agência lotada, né? A lotérica fechou, a loteria fechou. Você vai pagar no Extra, por exemplo, o Extra que eu me dirigi na semana passada. A leitura lá é difícil, não é culpa do funcionário, é culpa da empresa que instalou um equipamento que não funciona. Cecília, algum comentário? Eu não tive essa experiência com o supermercado, mas eu tive uma experiência similar com, que eu já tenho, né, a Rio Card Sênior, e é uma luta, né, para a gente ficar ali tentando fazer com que o aparelho funcione, né? Então, isso realmente tem que... Não é possível continuar assim, né? Tem que ser resolvidas essas questões, que são tão simples, são tecnologias e a gente fica refém disso, né? Aparentemente simples, você fazer um pagamento de uma conta, né? Você não está pedindo nenhum favor a nenhuma instituição bancária, né? Nenhum comércio, né? Mas você está fazendo um pagamento de um tributo, uma conta, um serviço. As pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, né? A agência normalmente fica muito lotada. No caso aí, não sei se os outros bancos, fora a Caixa Econômica, né? Que também fazem esse pagamento aí do Bolsa Família. Eu vou acompanhar aí, porque no final aqui a Deise está me salvando aqui, não é um valor tão alto assim, não. Ela passou aqui uma mensagem, ela está dizendo aqui, Deise é jornalista, minha esposa, o Extra não aceita conta de R$500. Não é um valor muito alto. Eu falei 3 mil reais, mas ela está corrigindo aqui. R$500, às vezes você tem uma conta de um cartão de crédito e não pode pagar acima de R$500. Tem que ir na fila. Normalmente a fila de banco é muito grande. Se você não quiser, no caso aí do bairro do Rocha, perto, né? Você pode até, se tiver uma canelinha boa, né? É interessante que se for uma compra do supermercado, eles até estimulam que seja até mais, né? E o mais curioso, a orientação não é piada não, hein, ouvinte e internautas. Ela recebe uma conta por vez. Aí você paga lá uma conta de telefone, né? A conta de telefone é R$23, digamos. Aí ela recebe aquela conta de R$23, você dá o dinheiro, isso é orientação, não é coisa dela não, orientação do supermercado. A pessoa recebe aquele dinheiro, aí vai lá no leitor, espera até o leitor, né, ter boa vontade. Aí a segunda conta, você vai dar a segunda conta, vamos dizer que seja o carnê, né, do IPTU. Aí você vai fazer o pagamento do carnê do IPTU, mesma coisa, você dá o dinheiro para pagar, e assim, né, na última, que você pode pagar, no caso do Extra, 3 continhas. Não é aquela, né, facilidade, você somou as três contas, deu X, pegou o valor, pagou, deu o troco, não. Você vai
pagando como se você estivesse entrando na fila, vamos dizer assim. Não chega a entrar como se fosse entrar na fila, mas você tem que pegar o dinheiro, pagar a primeira, pegar mais dinheiro, pagar a segunda, e é uma coisa que eu não sei qual o objetivo disso, né? Assim, financeiro lá deve ter alguma situação, mas eu não entendi essa matemática, essa mecânica aí. Você está ligado no programa Revista da Tarde. Daqui a pouquinho vamos estar aqui conversando, eu e Cecília, com o João Alexandre. Ele é voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, aqui de São Gonçalo. Nosso tema de hoje, do Entrevista da Semana, é o CVV, o que mudou com a expansão do 188, né? Você pode mandar perguntas aí para o nosso amigo, o João Alexandre, através aí do nosso WhatsApp. O telefone é 21, código de área 99892-1085, código de área 21, o WhatsApp 99892-1085. São 5 horas e 28 minutos. Você está no programa Revista da Tarde, aqui da Rádio Difusora Aliança, 98,7. A Rádio Aliança completou essa semana passada, no dia 20, sexta-feira, né? 15 anos. A gente deixa aqui um abraço carinhoso a todos os ouvintes, internautas da rádio, os colaboradores, as pessoas que integram aí a legião de amigos da emissora, que ajudam a manter essa instituição, e também as pessoas que fazem essa rádio, né? Aqui, Francisco Oliveira, Maria José, o Gilmar Rocha, abrindo espaço para desejar aí recuperação ao nosso amigo. Em breve estará de volta aqui ao microfone possante da Rádio Aliança, a Nilza Martins, o Edson Pereira e também o José Toledo. Todas as pessoas que ajudam essa rádio a seguir em frente aí. Entrevista da Semana. Bom, estamos de volta aqui, são 5h30, a gente tem que ir para o nosso apoio, mas vamos primeiramente dar as boas-vindas aqui, uma boa tarde ao João Alexandre, voluntário do Centro de Valorização da Vida, CVV de São Gonçalo, que na sexta-feira atendeu o nosso pedido para participar do quadro Entrevista da Semana.
João, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Aliança, é um prazer estar presente e agradecer a vocês pelo convite honroso. A gente está falando um pouco mais sobre o Centro de Valorização da Vida, que recentemente iniciou um serviço de atendimento gratuito através da implantação do 188, que vem dando grandes frutos dentro da questão da prevenção do suicídio e do apoio emocional. Legal, João, a gente agradece então a sua presença aqui no programa Revista da Tarde. Só pedindo desculpas aí aos nossos ouvintes, internautas, eu estou aqui controlando o tempo também, e as imagens, as câmeras aqui da nossa Live Face. Você pode deixar aí já uma pergunta, um comentário, uma observação aqui para a gente repercutir com o João Alexandre. Após o intervalo, a gente volta então entrevistando esse nosso amigo, voluntário do Centro de Valorização da Vida aqui de São Gonçalo. Já a gente volta. (5h35), 5 horas e 35 minutos, agora sim. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o João Alexandre. Ele se apresentou aqui, né? Vai falar mais também desse trabalho do CVV. Tem uma participação aqui da jornalista Cecília, da jornalista Deise Alvarenga, que eu vou ler daqui a pouquinho. E vamos então ao nosso... Como eu falei, você pode deixar aqui uma mensagem, né, na nossa Live Face para o João Alexandre sobre esse nosso assunto de hoje, né? Ele vai falar não só do trabalho do CVV, mas também o que mudou aí com a expansão do 188, vai explicar também qual foi essa expansão. A nossa live, você bota aí PGM Revista da Tarde, ou então manda o WhatsApp 998921085, pode mandar texto ou mensagem de áudio. A gente pede que você fale pelo menos assim, uns 30 segundos, né? Dá para você mandar a sua mensagem, pode ser uma pergunta também aqui para o João Alexandre, ou então para o nosso programa. Tem algumas informações aqui. Desde o dia 1º de julho de 2018, a linha 188 chega a todos os mais de 5.500 municípios brasileiros de forma gratuita, 24 horas, todos os dias. Ao ligar para esse número, né, 188, não é computado custo para prevenção do suicídio em todo o país. A chamada é de graça, como eu falei, é de telefone fixo, celular, orelhão, 24 horas, né? Todos os dias da semana. As informações aqui são do site do CVV, né? Depois a gente vai passar também, se você quiser, outras informações aqui do site, né? Do trabalho importantíssimo do CVV. No ano passado, o João já esteve aqui conosco, falando sobre o trabalho aqui em São Gonçalo, né? 15 anos, não é isso, João? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Cecília. É sempre, como eu falei, um prazer poder estar aqui para debater sobre assuntos sérios, né? Que é a questão do suicídio. O suicídio hoje é um problema grave de saúde pública. Para a gente ter uma ideia, hoje no país acontecem 32 suicídios por dia. Isso significa dizer que a cada 45 minutos um brasileiro comete suicídio. E se nós formos levar em consideração o número de tentativas, de acordo com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, para cada caso consumado existiram outras, em média, 25 tentativas. Então a gente pode dizer que a cada 2 minutos no Brasil
uma pessoa tenta o suicídio. Daí a importância da gente estar falando sobre esse tema. E é importante abordar porque aí nós identificamos, né, os fatores de risco, os fatores de proteção importante, aqueles fatores que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então é sempre bom poder, né, falar sobre o tema suicídio. Vamos dar voz aqui à internet, pode ser? Do WhatsApp? Pode. É uma questão aqui que a jornalista Daisy colocou aqui para a gente. Está solicitando aqui para você reforçar inicialmente como funciona o serviço, né? Apesar de existir há muito tempo, diz ela aqui, muita gente ainda não sabe o que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você poderia explicar, por gentileza? O CVV é uma instituição que existe desde 1962 no Brasil, que se propõe a disponibilizar o serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio, através de diversos canais. O canal mais conhecido é através do telefone, no qual as pessoas ligam para poder desabafar, compartilhar sentimentos. Então, o CVV é uma instituição que está aberta, acima de tudo, ao diálogo, aberta àquela pessoa que às vezes não encontra um interlocutor na sociedade para poder se comunicar. Então, o CVV é um canal de comunicação. E, além do telefone, o CVV também atende através da internet, através do chat, através do e-mail. E, para se ter uma ideia, hoje o CVV ele atendeu mais, no ano de 2017, o CVV atendeu 2 milhões de pessoas, né? Foram 2 milhões de pedidos. Daí a gente vê a importância dessa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública. E o CVV é esse local em que as pessoas podem encontrar ali alguém para poder, né, conversar, poder desabafar. Às vezes a gente está um pouco confuso com relação às nossas ideias e uma das características das pessoas que pensam em suicídio é o estado de ambivalência, né? Ao mesmo tempo que existe aquele desejo de dar cabo da vida, existe também aquele desejo de poder prosseguir. E quando a pessoa encontra, por exemplo, um canal como o CVV, em que ela pode falar abertamente dos seus sentimentos, daquilo que está afligindo, ela se sente um pouco mais aliviada. A gente costuma dizer que a pessoa chega como se fosse uma panela de pressão. E a partir do momento que ela é ouvida, sem julgamentos, sem críticas, dentro do ambiente em que o sigilo e o anonimato são garantidos, ela se sente mais confortável e a gente percebe que aquela pressão interior ela vai diminuindo a ponto daquela pessoa que estava desesperada, no final de uma ligação, está contando, por exemplo, uma piada e dizendo que é muito bom viver. Daí a gente, né, tem a conclusão da importância da convivência, né, é importante da gente ter o contato com o ser humano. E um dos fatores de riscos, né, principais para a questão do suicídio é justamente o isolamento social. E o CVV, dentro dessa proposta, vai nesse enfrentamento, né, quando ele se fala assim, olha, como vai você? Né, a gente pode conversar, então isso é super importante. E é isso que o CVV faz ao longo desses anos. Cecília vai fazer uma pergunta daqui a pouquinho, mas João Alexandre, o suicídio é um problema de saúde pública? Todos nós podemos colaborar na prevenção? Sim, o suicídio... É importante ressaltar que o suicídio é um problema de saúde pública, porque a gente percebe, por exemplo, a discriminação que há, por exemplo, com pessoas que, né, são portadoras de doenças, de transtornos de ordem psiquiátrica e emocional. Então, acredito que o maior tabu a ser enfrentado é justamente contra essa discriminação. E essas pessoas, às vezes, não encontram, né, dentro do próprio seio familiar, alguém que possa ali ouvir e entender, né, ou tentar compreender aquilo que está acontecendo. É muito comum, por exemplo, o jovem falar assim, poxa, eu tentei conversar com os meus pais, mas eles falaram que depressão em criança isso não acontece, isso eu quero chamar atenção, é frescura. E a gente, né, vê que a depressão é algo sério. Para se ter uma ideia, para cada 100 casos de depressão, 15 dessas 15 pessoas, elas tentam o suicídio, daí a importância de a gente estar atento a essas doenças. A própria OMS, ela garante que mais de 90% dos casos de suicídios podem ser prevenidos através da informação e através da oferta de ajuda. E muitas pessoas que às vezes sofrem de uma depressão, por exemplo, evitam buscar uma ajuda profissional junto aos profissionais da área de saúde porque têm vergonha, de repente, de serem taxadas como louca. A gente costuma dizer que na sociedade a gente às vezes fala assim, né? Você quer conhecer uma pessoa se ela é louca?
Você põe uma nota de R$50 nas mãos dela. Se ela não rasgar aquela nota, é porque não é louca, entendeu? Então a gente vê como é ruim, né, essa descaracterização com relação a essas pessoas que são portadoras de doenças, né, de ordem psiquiátrica. E são doenças que podem ser prevenidas, diagnosticadas, né, essas pessoas poderiam estar sendo tratadas. E muitas das vezes elas não procuram uma ajuda profissional porque têm medo das taxações. Essas taxações acontecem dentro do seio familiar, acontecem dentro da sociedade, por exemplo, dentro da escola. Então, a importância que a sociedade tem nessa luta, nesse enfrentamento, é justamente de, né, quebrar essas ideias, né, do senso comum e passar a olhar essa realidade de forma mais séria, digamos assim, né? Poxa, peraí, se aquele menino está dando sinais de preocupação ou desânimo, poxa, vale a pena checar, né? Vale a pena, por exemplo, conversar com os professores e saber o que está acontecendo. E às vezes esses casos vão passando pela gente de forma despercebida. Esse fato também mostra que a falta de diálogo entre as pessoas, tanto na família quanto na escola, né, quanto entre amigos, mas principalmente na família, eu acho, né? Isso está contribuindo muito também para que as pessoas fiquem com sua autoestima comprometida e acabem, né, chegando ao nível de provocar uma depressão, né? E o que vem assustando muito é que essa depressão ela cresceu muito entre o público mais jovem, né? Os adolescentes. Cada vez mais a gente vai tendo conhecimento de casos de depressão e de tentativas de suicídio e de suicídio mesmo. Para você ter uma ideia, relatórios, né, que mostram, por exemplo, no Brasil, de 2000 a 2015, na faixa etária entre 10 a 14 anos, as tentativas de suicídio aumentaram 65%. E se você pega a taxa de 15 a 19 anos, aumentou 45%. O suicídio entre o público infanto-juvenil. E a gente percebe, por exemplo, dentro da escola, e o CVV São Gonçalo ele tem um trabalho interessante, né? O CVV vai até as escolas, né, poder falar sobre essa questão da prevenção do suicídio, da importância da valorização da vida. E nós percebemos nesses encontros que quando você disponibiliza, né, um espaço, um canal, para que esses adolescentes possam falar abertamente dos seus sentimentos, e mais do que isso, esses sentimentos passam a ser valorizados, eles encontram coragem para poder falar de suas fraquezas. Porque a gente vive numa sociedade que você tem que ser feliz o tempo todo. O Facebook mostra isso para a gente. E, às vezes, aquele adolescente ele está dentro de um sistema, né, dentro de um grupo em que ele não quer ficar por baixo. Então, ele alimenta, né, aquela imagem que não é a real dele e ele vai sofrendo de forma calada. Por quê? Poxa, eu não quero ficar mal no meio dos meus amigos. E quando eles encontram alguém que possa chegar ali e falar, poxa, como vai você? Vamos bater um papo? Como você está se sentindo? Você percebe de forma muito clara que eles se sentem muito felizes. Poxa, alguém está valorizando aquilo que eu sinto. Alguém está valorizando aquilo que está acontecendo comigo. Né? Porque às vezes os pais, né, às vezes ignorância ou a naturalização mesmo das coisas, os pais falam assim, poxa, mas você não trabalha, você só estuda e você ainda tem problema. Mas a gente tem que entender que ser humano, a gente, né, cada fase tem os seus desafios. E quando eles encontram alguém que possa entender isso, compreender e falar abertamente, a gente percebe que eles vão falando de suas fraquezas. E ao falar das suas fraquezas, diminui aquela pressão interior e, mais do que isso, eles passam a procurar um canal de ajuda, um canal em que eles possam realmente serem acolhidos. Você está ligado aqui no programa Revista da Tarde, aqui da sua Rádio Difusora Aliança, 98,7. Nós estamos conversando aqui com o voluntário do Centro de Valorização da Vida aqui de São Gonçalo, CVV, o João Alexandre. Participa aqui da conversa a jornalista Cecília Setua, que também apresenta o Revista da Tarde. Agradecer aqui a participação da Deise na Live Face. A gente vai fazer um comentário aqui daqui a pouquinho, que ela faz uma pergunta. E também o Dirley Santos e pessoas que também já acompanharam aqui, curtiram a nossa página, a Maria Nazaré, e aqui está Teca Teca, né? Não sei, você deve conhece a Teca Teca? Não, Teca Teca não conheço. Não. Está o nome aqui, né? Parece que ela é enfermeira, auxiliar de enfermagem.
Pelo menos está vestida de branco aqui. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu só... João, você pode falar aí, por favor? O Centro de Valorização da Vida aqui de São Gonçalo já tem uma avaliação dessa expansão do 188, né? E você também, se puder explicar como é que surgiu essa expansão, né? Como é que vocês tiveram essa conquista aí? O 188 foi uma conquista importante, não só para o Centro de Valorização da Vida, mas acredito para toda a sociedade, pelos benefícios que vem trazendo. E o 188, o projeto 188, ele inicia em 2015 no estado do Rio Grande do Sul. Então, o estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a atender através do telefone 188, que foi o primeiro telefone gratuito de prevenção ao suicídio e de apoio emocional. E a experiência do Rio Grande do Sul foi muito positiva com relação à prevenção do suicídio. E a partir do Rio Grande do Sul, né, a partir desse termo de cooperação técnica, desse convênio com o Ministério da Saúde, foi se expandindo para os demais estados do Brasil. E, para se ter uma ideia, o CVV ele atendia 1 milhão de pessoas anualmente. E com a implantação do 188, somente na primeira fase, ele teve aumento de 2 milhões, quer dizer, dobrou o número de pessoas procurando o apoio do CVV. E tem um dado importante do 188, né? A partir do momento que você disponibiliza esse telefone de forma gratuita, funcionando 24 horas, atendendo a todas as pessoas, você também você traz para a tona da sociedade a reflexão sobre a temática do suicídio. Isso é muito importante. Que esse assunto tome as mesas, né, as pautas de discussão, seja numa rádio, num jornal. Isso é importante para a gente debater, para que a gente possa, de fato, ter acesso aos fatores de risco, a gente possa saber, né, os fatores de maior vulnerabilidade que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. E com a implantação do 188, você acende esse assunto na sociedade e a gente percebe, né, nas próprias ligações a importância, às vezes, né, de você ter alguém ali para você compartilhar, por exemplo, uma tristeza. E, às vezes, você vê uma pessoa que está pensando em desistir da vida, acha que não tem mais solução para o seu problema, seja uma doença, né, o diagnóstico de uma doença terminal, e quando ele tem esse canal, ele pode ligar e falar abertamente daquilo que está sentindo, dos seus sentimentos, a gente percebe o valor dessa comunicação para aquela pessoa. É como se a gente deixasse bem claro o seguinte: tem alguém aqui que se importa com aquilo que você sente, tem alguém que se importa com aquilo que você está sentindo. E depois, né, desse contato, você percebe que ela, poxa, eu vou buscar ajuda, de repente essa doença, né, tem alguma forma de cura, e isso é muito importante, né, quando a gente fala de um país que é o 8º colocado, né, no ranking de números de suicídios, como é o caso do Brasil. E essa implantação do CVV foi feita com muito cuidado. Em 2015, ela iniciou, como eu falei, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, porque é o estado brasileiro que tem maior incidência de suicídios. E as fases de expansão foram 4 fases. A primeira fase foi na qual o CVV São Gonçalo participou, né, que englobou o estado do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina. E o cuidado do Ministério da Saúde, o cuidado do próprio CVV com relação a esse tema, em trazer isso de forma, né, através de fases, sem atropelamentos, fazendo uma coisa bem consciente, a gente percebe que isso tem reflexos positivos. O Ministério da Saúde tem uma meta para até 2020 diminuir em 10% o número de suicídios no Brasil. E entende que esse telefone 188 é um braço importante dentro desse contexto. Obviamente que a gente precisa evoluir muito, principalmente no campo de políticas públicas, né, que venham combater o mal do suicídio. E a gente vai colhendo frutos. A gente pode, por exemplo, pensar em São Gonçalo, né? São Gonçalo é uma cidade que tem baixo índice de suicídios, né? São Gonçalo a gente tem um percentual pequeno de casos de suicídio. Mas São Gonçalo também tem algumas particularidades, né? Situações de vulnerabilidade que podem levar essas pessoas a cometerem o suicídio. O CVV São Gonçalo ele visita escolas para falar sobre a questão da valorização da vida, a questão da prevenção do suicídio, e nós percebemos, né, nesses contatos com esse público, por exemplo, a incidência de casos de automutilação, né, que são jovens que se cortam.
E isso vem numa crescente dentro da nossa cidade, e é um fator alarmante. Né? Cada vez mais os jovens estão buscando a automutilação como uma prática de poder aliviar por aquele momento aquele sofrimento, geralmente um sofrimento de ordem emocional, psiquiátrica. E quando você percebe que isso acontece dentro da sua cidade, você passa a ter uma responsabilidade como uma instituição, né, que zela pela prevenção do suicídio e pela questão da valorização da vida. E em São Gonçalo a gente teve conquistas importantes. Por exemplo, esse ano, em fevereiro, 9 de fevereiro, foi aprovada a Lei 803, né, que é uma lei que institucionaliza o Setembro Amarelo no calendário municipal de São Gonçalo e a Semana de Combate ao Suicídio. Esse projeto foi de autoria do vereador Alexandre Gomes e ele teve esse contato conosco, né, com o Centro de Valorização da Vida. A gente conversou bastante a respeito desse tema e a importância desse projeto é justamente dar visibilidade a essa questão e principalmente dentro desse público infanto-juvenil, né, que a gente percebeu que ainda é carente de informações. E então a gente, né, dentro desse contexto, a gente vê a importância de tudo isso que vem acontecendo, né? A partir do momento que ganha visibilidade, a partir do momento que a gente fala mais sobre suicídio, o CVV, através do 188, amplia a sua rede de atendimentos, a gente percebe a importância desse assunto entrar na pauta de discussão. Hoje, por exemplo, você liga de São Gonçalo, se não tiver nenhum voluntário no momento no posto de São Gonçalo, você pode ser atendido por outro voluntário, por exemplo, o voluntário que está em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Então, o CVV hoje formou uma grande rede de cooperação. Então, os voluntários hoje, como se estivessem todos unidos dentro dessa grande rede, e amplia esse atendimento. Você otimiza essa relação e você, com certeza, você tem, né, um ferramental melhor para você dar esse apoio. Cecília vai fazer outra pergunta, mas antes eu queria citar aqui também a participação do professor Ubirajara Bragança. Ele curtiu aqui a nossa página e lembrando que ele, na semana passada, ele que é autor do livro, deixa eu só situar aqui, ele é autor desse livro aqui, deixa eu ver para cá, é autor desse livro, Movimentos Sociais, remexendo o caldeirão do Beato José Lourenço e procurando evidências por trás das aparências. Então, ele deixou com a gente esse livro na semana passada, ele falou aqui do livro, conversando aqui conosco, teve a presença do Manuel Faria, o professor, e nós vamos fazer o sorteio por volta assim, de 15 para as 7, ele vai entrar por telefone, e se você desejar aí também participar desse sorteio, já tem um número aqui considerável de pessoas, você pode, né, colocar na nossa live Face, né, o título do livro Remexendo o Caldeirão do Beato José Lourenço, procurando evidências por trás das aparências. Faltando aí 3 minutinhos para a gente ir para o nosso apoio, eu queria também repercutir aqui com você esse pedido aqui da jornalista Deise. Ela diz o seguinte: João, qual a carência de voluntários atualmente do CVV de São Gonçalo? Quantos seriam necessários para voltar a atender 24 horas? Por gentileza, João. Através do 188, hoje a gente pode dizer que o CVV São Gonçalo passou a atender 24 horas, porque a gente entrou dentro da grande rede e caso não haja um voluntário no posto CVV, a pessoa pode ser atendida por um voluntário de um outro posto. E hoje nós temos, em média, entre 20 a 30 voluntários dentro do posto São Gonçalo. É um número pequeno. Agora, desculpa interromper, mas aproveitando que é dentro do mesmo assunto, né, para ampliar mais a informação, esses voluntários, eles são capacitados de alguma forma, porque eles são voluntários, mas eles não chegam e começam a atender, né? Isso. Há um programa de seleção, né, de formação de voluntários. Esse programa tem a duração de 11 semanas, através de aulas teóricas e práticas, em que se aprende, né, a forma, a filosofia como o CVV utiliza para poder realizar os atendimentos. Então, a pessoa passa por esse preparo.
E é um curso de formação e de seleção. Às vezes acontece da pessoa naquele momento não está preparada para atender o telefone, mas em outro momento, né, através, né, de um reforço, através de, né, de participação em reuniões, de treinamento, essa pessoa pode desenvolver, né, essa capacitação. Então, há esse treinamento, há essa formação, a pessoa só pode ir ao telefone após passar, né, por esse curso de capacitação. E a gente tem, em média, hoje, de 25 a 30 voluntários, é um número muito pequeno, diante da demanda que a gente, por exemplo, atende. A gente fez um cálculo do primeiro trimestre de 2018. Para se ter uma ideia, o posto São Gonçalo recebeu mais de 3.000 contatos. Foram 3.000 registros para o posto São Gonçalo. Então, daí a importância de nós termos, né, um número maior de voluntários. O CVV, ele atendia, né, como eu falei, fazia 1 milhão de atendimentos, e com a implantação do 88 passou para 2 milhões. E isso aumentando só 20% do seu número de voluntários. Então, hoje, o que a gente traz para a sociedade é aquele que tiver essa disponibilidade, se identificar com a causa, gostar de ouvir o próximo, para poder também fazer parte dessa grande rede, né? O CVV vai iniciar um curso para formação no próximo mês de agosto, e as pessoas que querem participar, é necessário que tenha no mínimo 18 anos, a disponibilidade para a realização dos plantões. Os plantões têm a duração de 4 horas semanais, e gostar de ouvir o próximo. Então, a gente vai abrir essa turma. Quem quiser participar, no próprio site da instituição, do CVV, tem todas as informações. E para fazer contato com o nosso posto São Gonçalo, nós temos um telefone do WhatsApp, que é o 99-826-8806. Você pode repetir? É o WhatsApp 99-826-8806. Isso é 24 horas. Esse contato do WhatsApp, as pessoas podem mandar mensagens para fazer o contato com o posto São Gonçalo, para saber mais informações sobre o curso, sobre, né, os serviços que o CVV São Gonçalo disponibiliza. E a gente está precisando muito, né, de novos voluntários, para que a gente possa cada vez mais, né, aumentar essa rede de atendimentos, que é tão importante. Tem mais uma pergunta aqui da nossa produção. Vocês do CVV, você até de alguma forma já falou isso, né? Podem informar qual o perfil das pessoas que ligam para o Centro de Valorização da Vida? Você pode falar um pouco mais aqui da realidade de São Gonçalo, né, João? Por gentileza. O perfil das pessoas que procuram o CVV, a gente percebe de forma clara sentimentos como a solidão, o abandono, né? A gente, às vezes, pessoas que, né, dentro da própria família foram de alguma forma abandonadas. Então a gente percebe, né, a questão da solidão e a questão das perdas de uma forma geral, né? As perdas, por exemplo, a perda da saúde, a perda de entes queridos, de amigos. São pessoas jovens ou mais de uma certa mais idade? Assim, até interessante essa pergunta, né? As pessoas que procuram, por exemplo, o telefone são pessoas, né, de uma faixa etária, por exemplo, acima de 30 anos. E no atendimento via chat, que o CVV disponibiliza pela internet, a gente percebe que o público tem uma idade menor, né? São jovens, são adolescentes que procuram esse veículo de comunicação. E a gente percebe, às vezes, nesse sentido, né, que muitos jovens, às vezes, têm dificuldade de verbalizar aquilo que está sentindo, mas encontram-se à vontade para, por exemplo, digitar, né? Elas vão digitando aquilo que está sentindo, e a gente percebe como a forma de comunicação, né, interfere dentro do nosso convívio como sociedade. E o que a gente percebe é isso, né? Pessoas são deprimidas, pessoas estão tristes, às vezes, né, sem um interlocutor, alguém ali para poder dividir assuntos que ela gostaria. Mas tem um detalhe interessante: pessoas também ligam para compartilhar conquistas, compartilhar alegrias. Interessante. Isso é legal, porque a gente percebe, nesse sentido, né, a importância da convivência, né, entre nós seres humanos. É importante a gente conversar com o outro. Uma vez eu lembro, claro, né, respeitando aqui o anonimato, o sigilo daquela pessoa que procura, e às vezes eu percebi numa ligação que a pessoa estava com dificuldade para dormir, porque ela tinha passado num concurso e ela queria dividir aquilo com alguém, e ela não encontrava ninguém para poder contar aquela história. Poxa, eu passei naquele concurso.
e aquilo estava incomodando ela não estava conseguindo dormir porque ela não estava conseguindo alguém para poder compartilhar a alegria. E foi um momento que me marcou muito dentro desse trabalho do voluntariado do CVV, em saber, né, que às vezes, né, é importante a gente dividir também aquelas nossas conquistas, aquelas nossas alegrias. Tem um fenômeno... Cecília, tem alguma pergunta? Pode fazer, depois eu faço. Até já comentamos aqui, da outra vez que você participou conosco aqui, né, o João, a questão das mídias sociais, né? E tem um ponto positivo, tudo tem seu lado positivo, mas também tem a questão que é prejudicial, né? Você acha que com essas mídias sociais as pessoas ficaram muito isoladas, ela tem uma participação assim, em relação ao afeto, à aproximação, à conversa, o olho no olho, né? E normalmente fica só na rede social. O que você tem a falar em relação a essa percepção sua? Você que ouve muitas pessoas, né, que ligam lá para o CVV, existe esse distanciamento, né, nessa sociedade nossa aí, que é mais da mídia social, né, das mídias sociais, vamos dizer assim? As mídias sociais, né, as redes sociais, a evolução, né, dentro da tecnologia da informação e da comunicação, elas são importantes. E nós percebemos que ela também é importante até para casos de solidão. Às vezes as pessoas utilizam a rede para poder, né, se conectar com outras pessoas, para poder falar. Então tem esse lado bem positivo. Mas o que nós percebemos com relação à utilização é que às vezes você utilizar isso de uma forma exagerada, isso pode trazer, né, malefícios. Por exemplo, tem pessoas que procuram o CVV e falam: poxa, eu queria conversar com alguém assim, olhando nos olhos, eu queria apertar a mão de alguém, e está tão difícil, o meu amigo só se comunica comigo através do WhatsApp, eu queria lá, né, abraçar, e o que eu recebo são abraços que vêm através, né, daqueles íconezinhos. Eu falo assim, que não tem um calor, né? Justamente. Então, apesar de todo esse avanço tecnológico, apesar de toda essa importância da tecnologia de informação, de comunicação, ela não substitui o abraço, ela não consegue ainda substituir o aperto de mão, né? Você olhar para uma pessoa e olhar ali e perceber as nuances, né, naquele sentido, porque às vezes a pessoa pode falar assim: está tudo bem, né? Eu falo assim: está tudo bem, você recebe aquela mensagem, tudo bem, mas quando você ouve, você consegue perceber que às vezes aquele tudo bem não está tão bem assim. Então, é importante, as redes sociais são importantes, claro, obviamente que são, mas elas ainda não conseguem substituir essa questão do calor humano, do afeto, do aperto de mão, do abraço. E tem um dado também que é preocupante, né? Pessoas que às vezes se tornam assim muito agressivas dentro do ambiente virtual, né? Às vezes pessoas sofrem críticas pesadas, né, com relação, por exemplo, né, você posta uma foto e vem um cara lá e começa a comentar e falar horrores sobre aquilo. Isso traz danos, né, psicológicos bem relevantes, porque, né, de repente, na forma presencial, ela não teria coragem de fazer aquilo, entendeu? Então, a gente, por exemplo, tem a questão do bullying, né? O bullying hoje ele não está mais restrito aos muros. Por exemplo, o bullying que ocorre dentro de uma escola hoje não está restrito àqueles muros da escola. Ele tomou uma proporção ainda maior. Quer dizer, às vezes a criança está dentro de casa, né, e o pai está achando que está tudo bem, e ela está sofrendo violências ali terríveis dentro daquele ambiente virtual. E eu percebo, principalmente no público jovem, que eles estão com muita dificuldade de saber diferenciar vida pública de vida privada. Então se posta tudo, sabe? Eu vou postando tudo, sem nenhum tipo de critério, e isso é ruim. E às vezes os pais, de repente, por não terem esse conhecimento, acham que o filho está seguro, por exemplo, dentro do quarto, no computador. E às vezes ele está navegando por regiões muito perigosas. Por exemplo, ninguém deixaria um filho andar sozinho no centro do Rio às 10 horas da noite. E às vezes, né, o pai e a mãe, às vezes, né, por desconhecimento, permite que esse filho, dentro de casa, dentro do computador, navegue por regiões tão perigosas quanto, né, tá sozinho numa rua. Você está falando isso aí, eu estou me lembrando que eu ouvi de um profissional da saúde mental que nos congressos de psiquiatria hoje, essas são palavras dele,
A maior preocupação, uma das maiores preocupações é com os jovens adolescentes que estão cada vez mais viciados, literalmente viciados com a internet, chegando eles já estão pensando em classificar como doença a questão do vício na internet, nas redes sociais, né? E isso tem muito a ver com o que você está falando, né? E aproveitando isso também, eu tenho uma pergunta seguinte que eu ia fazer, né? Que está rolando na internet, principalmente no WhatsApp, uma imagem acompanhada de desafios a jovens e crianças que estimula essa prática que atenta contra a própria vida. O CVV tem conhecimento desses desafios e o que diria para os pais como proceder nesses casos, porque justamente atinge as camadas mais vulneráveis, que são os jovens adolescentes e até mesmo crianças, né, que têm permissão dos pais para utilizar esse espaço, não dão limite de tempo, né, e elas ficam cada vez mais vulneráveis a esses desafios e essas... Assim, isso é um dado muito preocupante, né? Primeiro, que a dificuldade que se tem de poder penalizar as pessoas que, por exemplo, incentivam esse tipo de prática. É comum esses jogos, né, esses casos desses jogos ocorrerem, e, né, os programadores, as pessoas que desenvolvem esse tipo de jogo, né, que a gente costuma não falar jogo, a gente fala caso, né, porque não é um jogo. Porque quando você fala jogo, você pode despertar a curiosidade, por exemplo, de uma criança. Quero entender isso, como funciona. E geralmente eles fazem, né, traçam um perfil daquele jovem. Então ele tem uma ideia, por exemplo, do perfil do jovem, que é um jovem que tem uma tendência mais depressiva, um jovem que demonstra, através de suas postagens na internet, que apresenta uma fragilidade emocional. Então eles vão dentro de um alvo, né, de uma certa vulnerabilidade. E esses jovens são submetidos, por exemplo, a agressões, a incentivos, do tipo, olha, você tem que fazer isso, se você não fizer, por exemplo, se você não assistir um filme de terror hoje, você vai ser penalizado. Então, esses jovens vão sendo submetidos a esse tipo de violência. A gente teve o caso da Baleia Azul, que ficou muito conhecido, em que eram disponibilizados desafios a esses jovens, e o último desafio era o suicídio. Isso tem uma lógica. Por exemplo, quando um jovem, por exemplo, ele começa a se automutilar, ele passa a se familiarizar com a dor. E, assim, um ponto importante que freia, às vezes, uma tentativa de suicídio é o medo da dor. Então, quando o jovem ele vai se habituando, por exemplo, a sentir dor, então, para ele tentar um suicídio, né, é um caminho mais tranquilo, digamos assim, porque, poxa, eu já estou acostumado a sentir dor. Então, é importante, nesse sentido, os pais, né, vigiarem, estarem atentos àquilo que os jovens estão, né, observando dentro das redes sociais, com quais pessoas eles estão se comunicando. Teve um caso... Conversarem junto com eles, né? Se tem algum problema ali... bom, isso aqui, o que é isso aí? Deixa eu ver, né? Vamos conversar sobre isso. Olha, isso assim, eu tenho uma opinião sobre isso. Porque a gente não vê mais os pais fazerem isso, né? Justamente, essas práticas são amplamente divulgadas na internet, incentivadas, e às vezes o jovem não tem aquele discernimento de saber que aquilo ali pode levar ele, né, a uma situação, por exemplo, de suicídio. Teve um caso que ficou conhecido muito no mundo, foi o caso da Amanda Todd. É uma adolescente de 15 anos que estava numa sala de bate-papo com uma pessoa desconhecida, e ela se sentiu seduzida por aquela pessoa. E ela mostrou, né, imagens da intimidade dela para aquele rapaz, suposto rapaz com que ela estava conversando. E depois disso, esse rapaz utilizou essas imagens, começou a chantagear a menina de 15 anos, e ela se sentiu muito mal, e essas imagens foram compartilhadas. E a Amanda, quando chegou na escola, ela foi surpreendida porque todo mundo já sabia do caso, todo mundo já tinha visto as fotos. E a solução que os pais encontraram foi: vamos mudar de escola. A gente mudando de escola, o problema acaba. E quando ela chegou na outra escola, para surpresa de todos, todo mundo já conhecia a história dela. E isso levou ela a mudar, por exemplo, de estado. Chegando lá, todo mundo não sabia. Porque a internet, né, o compartilhamento das imagens, daquilo, a gente não tem a noção o dimensionamento disso. E isso levou ela, por exemplo, a cometer o suicídio aos 15 anos de idade. Daí a importância dos pais, né, estarem atentos a isso.
E existem meios, né, da gente poder combater. Por exemplo, tem uma instituição que é até importante a gente falar, é o SaferNet. É uma plataforma, uma instituição sem fins lucrativos que disponibiliza informações e orienta, por exemplo, os pais e educadores a como lidar com essas situações. Por exemplo, situações SaferNet. Se jogar no Google, por exemplo, você joga SaferNet, S de sapo, A de amor, F de faca, E de escola, SaferNet. Você joga ali é uma plataforma excepcional para ajudar, principalmente os pais. Às vezes a criança está sofrendo violência, né, através da internet, e às vezes não sabe como lidar com isso. E esse site é super interessante, que dá todas as informações e orientam também os pais a como proceder diante desses casos. Muito bem, obrigado aí. Estamos aqui conversando com o voluntário do Centro de Valorização da Vida, aqui de São Gonçalo, né, o João Alexandre. Entrou aqui o psicólogo, o Antônio Carlos Lamote Cota, um grande amigo. Saudação aí ao Lamote. E também tem mais uma participação da jornalista Deise Alvarenga aqui. Vários artistas já revelaram depoimentos como usuários do serviço. Recentemente aconteceu com a cantora Zizi Posse. O depoimento de, entre aspas, famosos é muito importante, que mostra que realmente somos iguais. Isso é mesmo, João? É importantíssimo. É isso mesmo, perdão. É isso mesmo. É importantíssimo, por exemplo, quando esses artistas, pessoas, figuras públicas, que têm grande poder ali dentro, são formadores de opiniões, quando eles vêm a público e falam, por exemplo, olha, eu sofri de depressão, mas eu venci, tem experiências de superação. Isso é muito importante para aquela pessoa que está ouvindo, porque muitas das vezes a gente se identifica com os nossos ídolos, há uma identificação natural com os artistas. Então, quando a gente vê que um artista chega publicamente e fala, de forma aberta daquilo que está sentindo e de como conseguiu superar, isso é um incentivo muito grande para as pessoas. É muito bom e é sempre interessante, poder compartilhar essas informações, essas imagens, porque trazem muitos benefícios. Tem mais uma pergunta aqui da nossa produção. Em 2017, vocês aqui do Centro de Valorização da Vida de São Gonçalo completaram 15 anos. E qual o balanço que você faz aí desse período? O ano passado você fez o balanço, mas a partir aí de agora, muita gente não está acompanhando, não acompanhou naquela época. Queria que você falasse aí, por gentileza. O balanço que nós fazemos desses 15 anos, a gente vai completar 16 no próximo dia 5 de agosto, 16 anos em São Gonçalo. E já vão poder votar. Já pode votar, 16 anos. E o balanço é extremamente positivo, apesar de todas as dificuldades que nós temos, principalmente com relação à infraestrutura, com relação a manter realmente o serviço vivo. A gente vê que os resultados são extremamente positivos. A gente costuma falar que o CVV é privilegiado aqui em São Gonçalo, devido ao apoio que nós recebemos. Por exemplo, a Rádio Aliança, o Jornal São Gonçalo, são braços importantes do nosso posto. Por exemplo, a gente tem lá um grupo de 20 a 30 integrantes, mas a gente costuma dizer que o número é muito maior do que esse, devido ao apoio que a gente recebe dessas instituições. Por exemplo, o próprio 188 foi um desafio muito grande para a gente, porque quando a gente fala do convênio que há com o Ministério da Saúde, esse é um convênio de cooperação técnica, que permite com que as ligações sejam feitas de forma gratuita, através do telefone fixo, celular, orelhão. Porém, a aquisição desse aparelho, para que isso, por exemplo, funcione, requer de cada posto um valor para manter isso. Então, a gente hoje tem uma despesa maior. Com a implantação do 188, o posto São Gonçalo passou a ter uma despesa maior, porque a gente tem que fazer a manutenção do aparelho e fazer com que ele funcione. E a gente teve o apoio da empresa, da Aviação Mauá. A Aviação Mauá, ela que arca com esse custo da manutenção desse aparelho.
E para a gente isso foi fruto justamente de todas essas parcerias. A Mauá teve acesso àquilo que a gente desenvolve, a importância do nosso trabalho, através desses meios de comunicação que a gente tem na nossa cidade. Eu cito aí o Jornal São Gonçalo como um dos grandes braços do CVV. Por exemplo, a gente tem hoje um número de voluntários significativo, digo assim, para manter o serviço ativo, e muitas dessas pessoas vieram através do anúncio do jornal, que vai lá e lê e, poxa, eu conheci o CVV através do jornal. Hoje a gente tem políticas públicas sendo implementadas na nossa cidade. A Semana de Valorização da Vida e de Combate ao Suicídio, que foi institucionalizada, a Lei 803, ela reflete tudo isso. Aquilo que a gente vem conversando, aquilo que a gente vem debatendo aqui dentro da Rádio Aliança, dentro de outros canais importantes dentro do nosso município, ecoar uma voz interessante que chegou, por exemplo, na Câmara Legislativa. Então, hoje, em São Gonçalo, a gente tem essa Lei 803. Ano passado foi apresentado um outro projeto de lei, que foi apresentado pelo doutor Armando Marins, e esse projeto de lei que foi apresentado é um projeto voltado mais para o combate, por exemplo, a situações de incitação ao suicídio, compartilhamento de informações que possam levar, por exemplo, jovens a uma situação de vulnerabilidade, como o bullying virtual que vem acontecendo. Então, tudo isso que vem acontecendo na nossa cidade se deve ao trabalho que o CVV desenvolve e esse apoio amplo que a gente recebe dos veículos de comunicação que a gente tem aqui na cidade. E, claro, muita gente vai falar assim, poxa, eu não conheço o CVV, eu nunca ouvi falar, porque a gente, quando fala de suicídio, é um tema muito delicado. Existia muita... Se abafava muito. Tabu, né? Um tema tabu. Tinha um tabu, Inclusive na própria imprensa, que não se permitia que se divulgasse dados, Até hoje existe isso, Mas eu acho que essa mudança de postura também é isso que eu ia perguntar, se esses dados os números estão aparecendo porque mudou-se a postura ou porque realmente aumentou o número de casos. Assim, a gente pegar o número de casos, por exemplo, a gente vê que as estatísticas elas mostram, por exemplo, no mundo a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, são números que a gente tem já há muito tempo, esses números. A gente tem uma informação no Brasil, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que tem 32 suicídios por dia no país. Obviamente que quando você traz esse assunto à tona, na discussão, a pauta de conversa, a gente vai ter mais pessoas falando, olha, isso aconteceu comigo. Então vão surgir mais casos, obviamente. Mas a gente vê, por outro lado, o benefício que isso traz, no sentido da gente quebrar justamente esse estigma que há com relação às pessoas que são portadoras de doenças ligadas à questão psiquiátrica, à questão psicológica. Então, quando você vai quebrando essas barreiras, isso é importante porque você encoraja aquela pessoa que está sofrendo, você passa a compreender aquilo de uma forma mais séria. Olha, a depressão é doença, tem que ter cuidado. Então, isso assim, traz benefícios. Mas, por outro lado, é importante a gente também ressaltar a forma como isso também vem sendo divulgado. Se antes a gente questionava que era pouco falado a questão do suicídio dentro da imprensa, hoje a gente tem que ter uma preocupação de que forma isso está sendo veiculado. Por exemplo, o Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial de Saúde disponibiliza, por exemplo, cartilhas orientando a imprensa da forma adequada de poder abordar a questão do suicídio, porque a linha é muito tênue. A linha entre a prevenção e o incentivo é muito tênue. E a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente vai falar, porque um exemplo clássico. Hoje a OMS diz que 90% dos casos podem ser evitados, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E quando a gente fala e enfatiza isso, por exemplo, você vai numa palestra sobre prevenção ao suicídio, aí você chega lá naquele público que você desconhece, ali naquele público pode ter pessoas que tentaram suicídio, familiares de pessoas que cometeram suicídio. Aí você chega para esse público e fala, olha, 90% dos casos poderiam ter sido evitados através da informação, através da oferta de ajuda. Aí você, inconscientemente, você acende uma interrogação na cabeça daquele que está ouvindo.
Ele vai pensar assim, poxa, peraí, o meu filho se suicidou, 90% dos casos poderiam ter sido evitados, eu tenho uma parcela grande de culpa nisso. Aí você vai e fala assim, olha, 80% das pessoas que se suicidam dão sinais. Aí ele vai pensar assim, poxa, eu poderia ter prevenido e eu não observei os sinais que estavam ali. Então a gente tem que ter muito cuidado da forma como a gente vai abordar. Agora, o suicídio está sempre vinculado à depressão, sempre, ou tem outras motivações, outros tipos de sentimentos que levam a pessoa tentar essa prática? O suicídio. João, né? a gente está em cima aqui, 18h30, a gente pode deixar essa pergunta da Cecília importante para depois você responder com mais. Tá? Daqui a pouco a gente volta e teremos também, em seguida, a participação do jornalista Ademar Lourenço no quadro Conexão Brasília. Daqui a pouco a gente volta. Já está na linha conosco o jornalista Ademar Lourenço, que participa agora no quadro Conexão Brasília. Ademar, muito boa tarde. Boa noite, Jara. Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvintes da Aliança. E semana foi bem agitado na política brasileira. A gente já tem as duas primeiras chapas completas de presidente e vice-presidente da República. Garantia e Daniel Hertz pelo PSTU, e a outra é Guilherme Boulos e Sônia Guajajara pelo PSOL. São as duas únicas chapas completas de presidente e vice-presidente da República que já fizeram convenção. Ciro Gomes também já teve a convenção do partido dele, ele ainda não tem vice-presidente, ele está tendo certa dificuldade de arrumar aliança, está correndo atrás do PSB, que é o partido que, inclusive, está querendo trazer de volta a candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Por enquanto, o Ciro Gomes está isolado. E Jair Bolsonaro também não tem vice-presidente. Há meia hora atrás, ele falou na CBN que há 50% de chance da advogada Janaína Pascoal ser vice dele. Ela foi para a convenção do Jair Bolsonaro ontem, mas ainda não se decidiu e deu algumas declarações contrárias às posições do Jair Bolsonaro. Então, fica na expectativa se ela vai aceitar ou não o convite para ser vice de Bolsonaro. A maior movimentação política da semana passada não foram exatamente as convenções, mas um grupo muito grande de partidos, DEM, PL, Solidariedade, PLB, se uniram no chamado Centrão e vão apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin, que vai ser o candidato que provavelmente vai ter o maior tempo de televisão e o maior orçamento de campanha. Um candidato que hoje está só com 7% dos votos, mas que vai ter um apoio, uma estrutura muito grande. Se realmente essa candidatura se consolidar e a 90% de chance de se consolide, é quase certo que uma vaga no segundo turno seja de Geraldo Alckmin. E a segunda vaga fica muito imprevisível. Ciro Gomes tem tido bom desempenho nas pesquisas, mas tem falado muita bobagem, está isolado. Bolsonaro também, assim como Ciro Gomes, tem um bom desempenho nas pesquisas, mas também fala muita bobagem, também está muito isolado. O PT segue com a candidatura de Lula, que com certeza vai ser impugnada pelo TSE, mas tem um plano B do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Marina Silva está bem com as pesquisas, mas também está muito isolada e desaparecida. E a gente tem também a candidatura do MDB de Henrique Meirelles, que está só com 1% dos votos, provavelmente não decola. Então vai ser uma eleição muito caótica, né? Vai ter várias convenções aqui essa semana. Aqui em Brasília, o meio político está muito nervoso com essa questão das eleições. São as eleições mais imprevisíveis dos últimos 20 anos, assim como a Bolsa de Valores de São Paulo, lá em São Paulo também está nervosa, porque os investidores do mercado internacional talvez veja dois candidatos que não são favoráveis aos tetos brancos, grandes bancos e empresas no segundo turno. Então,
O quadro hoje é esse, a qualquer momento pode mudar, né? Agora, né, o grande drama de agora, nesse momento, é a questão da possível vice de Jair Bolsonaro e as costuras de Geraldo Alckmin, que está aí ascendendo como, na minha opinião, os favoritos para ganhar a eleição. Tivemos também nesse final de semana, né, a convenção do PSC, que lançou aí o ex-presidente do BNDES, o Paulo Roberto de Castro, né? E interessante aqui, tem na relação, o Ademar, está aqui o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como pré-candidato. A convenção do Partido dos Trabalhadores vai acontecer no dia 4 de agosto. O prazo para registro, 15 de agosto. O último prazo para as convenções é 5 de agosto e o registro é dia 15. Então, as últimas convenções vão ser na semana que vem. O dia 5, né? Isso. Semana que vem vão ser confirmadas as candidaturas de Alckmin, a candidatura de Lula com Haddad de vice, ou seja, o Haddad é o verdadeiro candidato, o Lula vai ficar até imputado, e uma série de outras. Rio de Janeiro, a gente tem Garotinho, a gente tem Romário, tem Eduardo Paes, em São Paulo tem João Dória e Paulo Scaff, em Minas Gerais tem Antônia Anastasia do PSDB, Fernando Pimentel do PT. Então, os 3 principais estados, o quadro já está bem consolidado para as eleições estaduais, e isso vai interferir também nas eleições de presidente da República. Ok. Quarta-feira, você não pode perder também o Ademar Lourenço com já a atualização desse quadro aí no programa Censura Livre, correto? Correto. Boa noite, Antônio. É um prazer estar com vocês. Quarta-feira eu venho com mais notícias atualizadas aí. Um abraço, obrigado. Um abraço. Entrevista da semana. Bom, voltamos aqui com o João Alexandre e o nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje, CVV, a gente colocando aqui as informações sobre a expansão, né? O que mudou com a expansão do 188. Cecília, seria pedir muito para você reformular a pergunta aí, já passou o intervalo, já pode ser? Com certeza. Uma curiosidade... Refazer não, é reformular não, refazer. Refazer. Eu perguntei se o suicídio teria sempre, seria a maior causa, ou a única causa, a depressão, ou se poderia ter outras causas, e quais seriam essas, né? Se são conhecidas. Assim, é interessante reforçar sempre que o suicídio é um problema de saúde pública. Isso porque muitas das vezes as pessoas encaram o suicídio como uma questão moral, né? Olha, se suicidou, né, por um ato de covardia, ou então pode encarar o suicídio por um viés religioso, no sentido, olha, isso não é coisa de Deus, e a gente tem que entender de fato que é um problema de saúde pública, mas não necessariamente vai estar associado a um transtorno, por exemplo, psiquiátrico. Claro que mais de 90% dos casos denotam, né, que há ali um problema dessa natureza. E o suicídio é a doença do desespero. A gente costuma dizer no CVV que é a doença do desespero. Então, o impulso é um fator importante, né, para o entendimento dessa questão. Às vezes, por exemplo, você tem uma notícia de a perda de um emprego, né? Aquele impulso, de repente, pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Aí você vai me perguntar, mas peraí, todo mundo que perde o emprego, a gente está falando de um país que tem mais, né, de 13 milhões de desempregados, então a gente teria aí um surto gigantesco de pessoas se suicidando. Mas não necessariamente, né, dessa forma. Então a gente tem que analisar todos os dados. Por exemplo, a questão do álcool, né, o alcoolismo. 10%, entre 5% a 10% das pessoas que cometem suicídio são dependentes de álcool. Então é uma questão também que a gente tem que observar. Quando a gente fala de impulso,
a gente faz uma comparação do adulto com uma criança. A média de tentativas de um adulto, né, segundo os estudos, variam entre 20 a 30 tentativas. Numa criança, isso vai para 200 tentativas, por exemplo, porque ela usa meios menos letais. Então, o impulso que deve ser freado. Então, a importância do CVV nesse sentido é justamente de poder conter uma pessoa num momento de desespero. E o que a gente sempre comenta, né, não existe ferramenta mais valiosa no mundo do que os nossos ouvidos. Não existe ferramenta melhor para a gente conter uma pessoa num momento de crise que não seja a gente disponibilizar a nossa escuta para aquela pessoa. Então a gente percebe às vezes a pessoa está ali desesperada e quando ela consegue se esvaziar, consegue falar abertamente dos seus sentimentos, a gente vai percebendo que aquilo vai diminuindo e a gente consegue conter aquela crise. Então, nesse sentido, é a gente ficar muito atento às situações que possam levar a pessoa a um momento de desespero. Então, é importante a gente estar sempre ao lado. Se eu tenho um histórico de tentativa de suicídio, eu devo observar, né, com mais atenção essa pessoa e, obviamente, né, sempre buscar uma ajuda profissional, e os profissionais mais indicados são os psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Então, a gente não pode brincar com essa situação, de hipótese nenhuma. Temos uma pergunta aqui da nossa produção. Daqui a pouco a gente vai para o sorteio, né? Você ainda pode aí, quiser participar do sorteio do livro do professor Ubirajara Bragança, que esteve conosco aqui na semana passada e deixou um exemplar para sortearmos aqui no programa de hoje. Movimentos sociais revestindo o caldeirão do beato José Lourenço, procurando evidências por trás das aparências. A pergunta da nossa produção é a seguinte: João, você poderia falar aí um pouco do CVV no Brasil, como é que ele chegou? O CVV ele foi fundado em 1962, ele começou em São Paulo, e o CVV ele é dentro do molde dos Samaritanos de Londres, que era uma instituição que já existia, né, e é a pioneira em prevenção ao suicídio no mundo. Então, o CVV no Brasil ele se espelha nos Samaritanos de Londres. E o fundador dos Samaritanos de Londres foi o reverendo Chá de Vará. E ele tinha uma frase dele super interessante. Ele dizia o seguinte, que aconselhar é a maneira mais eficaz de nós mostrarmos para o outro o quanto ele é incapaz. Porque ele acreditava justamente na capacidade do ser humano de se reinventar, a partir do momento que ele encontra um ambiente acolhedor, um ambiente em que ele possa ser de fato considerado, ele tem ali dentro dele todas as potencialidades para poder, por exemplo, resolver o seu problema. O voluntário do CVV às vezes tem um contato com a pessoa durante 40, 50 minutos. E a pessoa está sofrendo, né, tem aquele sofrimento já de anos. Então não vai ser naquele momento que você vai ter a resposta para ela. Mas a partir do momento que você estabelece um clima, né, positivo, de empatia, de consideração, de compreensão, você faz com que aquela pessoa ela entre dentro dela mesma e consiga ali observar melhor aquilo que está incomodando. O CVV é como se fosse, por exemplo, você recebesse a pessoa como se fosse um texto despontuado. E a partir do momento que ela vai conversando, né, ela vai pontuando a sua própria história, ela vai botando interrogações, será que eu devo fazer isso mesmo? Aí põe uma vírgula, né, dá uma pausa, olha, acho que não é bem por aí. Então, o CVV vem dessa proposta, né, de promover o diálogo, de promover a valorização da vida. E o CVV ele foi, né, se moldando e crescendo de acordo com o avanço da sociedade. O CVV inicialmente atendia através de um telefone, hoje o CVV ele atende através da internet, chat, e-mail, tem o telefone 188, né, que é uma grande central de PABX online que atende 24 horas o Brasil a nível, né, a todos os 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Então isso é importante, né? Então o CVV ele veio crescendo, evoluindo, e a gente sente a importância do CVV justamente naquele momento que a pessoa diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou me suicidar, não. Eu vou dar mais uma oportunidade para mim mesmo. Isso é o grande retorno que nós temos. Já está na linha, a gente vai dar um tempinho aqui, pedindo licença aos ouvintes ou internautas e também ao João Alexandre. Vamos ao sorteio. Normalmente tem sorteio aqui, aí tem uma música de suspense, né? Mas o
Hoje a gente está sem a música de suspense aqui do sorteio. Professor, boa noite, professor Ubirajara Bragança. Boa noite, Antônio. Boa noite a Cecília. Boa noite aí ao João Alexandre. E parabenizar também sobre o tema em questão. Queria que você também... já respondemos por uma ouvinte que entrou lá na nossa publicação, não tenho ela de memória aqui. Eu sei que ela é uma professora de uma escola da rede estadual e falou onde encontrar o livro. Poderia repetir? Na semana passada, você deixou conosco aqui as informações. Quem quiser, vamos sortear agora, mas para quem não for presenteado aí com o livro, que se quiser, né, com certeza é importante essa leitura. Como é que ele faz para ter acesso ao seu livro, professor Ubirajara? É só solicitar a minha amizade, Antônio, pelo Facebook, Ubirajara Sampaio Bragança. Ou então pelo meu e-mail, pr.ubirajarabraganca@yahoo.com.br. Pelo Face fica muito mais fácil. Tá bom? Legal. Então, o livro vamos sortear aí agora, né, revestindo o caldeirão do Beato José Lourenço, procurando evidências por trás das aparências do professor Ubirajara Bragança. A gente agradece aqui, né, essa gentileza do professor. Antônio, Diga. É bom a gente lembrar que esse foi tema do nosso último programa, que está na live, nossa live Face e também no YouTube. Isso, bem lembrado. Você pode ter aí mais informações também acompanhando esse vídeo. Bom, tivemos aqui a participação de 12 pessoas, né? Curtiram ou então compartilharam a nossa publicação em relação ao sorteio, especificamente ao sorteio. Então, vamos aí, de 1 a 12, qual o número que você escolhe, professor? Bom, vou escolher então o número 9. 9? 9. 9 é Simone Machado Leite. Simone Machado Leite, né, é o número 9 aqui. A gente vai fazer um contato com ela através da nossa página e o livro será entregue para ela aqui, a Simone Machado Leite. A gente agradece e até uma próxima oportunidade, professor Ubirajara Bragança. Eu que agradeço, Antônio, prazer imenso, e desejo aí que a vencedora faça aí uma boa leitura e o livro venha contribuir de alguma forma para ampliar o conhecimento sobre a nossa história. Ok, muito obrigado. Obrigado a você, Antônio. Faltando aí 10 minutinhos, vamos ao nosso quadro aqui, tire sua dúvida, e depois a gente volta para encerrar o programa de hoje aqui com o João Alexandre, que é voluntário do Centro de Valorização da Vida aqui de São Gonçalo, CVV. O tema do Tire Sua Dúvida, aqui apresentado pelo Wendel Setúbal, é o seguinte: sujeito e predicado estão tendo um caso. Vamos ouvir. Tire sua dúvida. Os gramáticos ortodoxos não podem saber que sujeito e preposição se amam, costumam estar juntos. A gramática tradicional afirma que sujeito e predicado são chamados termos essenciais de uma oração. Alguém, o sujeito, faz alguma coisa, o predicado, ou possui alguma qualidade, algum predicado. Os demais termos são subordinados a eles, dependem deles. Uma das formas que a língua tem para marcar a subordinação é o conectivo denominado preposição. Ora, se é subordinado, não pode ser sujeito. Mas existe a língua viva, falada.
A oralidade só depois se transforma em escrita, com sua arte, a gramática. Na fala do dia a dia, os sons se juntam, se contraem e falamos normalmente. Partiremos antes do sol nascer. Os ortodoxos protestam. Antes de o sol nascer. Alguém fala assim? Sujeito e preposição já são casados e vivem bem. E eu já vou, pois está na hora da onça beber água. Ou está na hora de a onça beber água. Escolha, caro ouvinte. Até a próxima. Entrevista da semana. Tem agenda, Cecília? Sem agenda, né? Hoje não tem agenda. Hoje não tem agenda. Bom, a gente quer agradecer aqui a presença. Estamos indo para o encerramento do nosso programa de hoje, essa segunda-feira, dia 23 de julho, e já deixando aqui um convite para, em breve, ele falar, né? E, de repente, por telefone pode ser também, né? Porque, às vezes, se deslocar até aqui para falar só da questão do curso, e você fica à vontade aí quando vai acontecer o curso de formação de novos voluntários para o Centro de Valorização da Vida, o CVV aqui de São Gonçalo, e um telefone aí, além do 188, tá fácil de gravar. Né? E se puder repetir também o telefone, o celular, né, o WhatsApp. Agradecer a todos da rádio pelo convite e né, a gente tem muito a agradecer por todo o apoio que a rádio vem dando ao nosso trabalho. E 188 é uma realidade hoje no Brasil, vem atendendo aí mais de 2 milhões de pessoas e né, com esse crescimento nos atendimentos há uma necessidade também no aumento do seu número de voluntários. E o Posto São Gonçalo vai disponibilizar no próximo mês, no dia 18 de agosto, vai iniciar o programa para a seleção de novos voluntários aqui na nossa cidade. Para participar é necessário que tenha 18 anos, no mínimo 18 anos, a disponibilidade de tempo de 4 horas semanais para poder realizar os plantões. Esses plantões podem ser realizados de acordo com a disponibilidade da pessoa. Pode ser feito na parte da manhã, na parte da tarde. Inclusive tem horários até de madrugada. Às vezes a pessoa né, de madrugada às vezes pode colaborar lá com 4 horas semanais para a realização desses plantões. E para se tornar voluntário... É interessante, né? Porque de madrugada muita gente justamente, tem problemas de insônia, né? Tem pessoas, às vezes, que quer fazer uma atividade voluntária e não tem tempo. E, às vezes, né, a madrugada pode ser um horário interessante. E por coincidência, é nesse horário que o CVV está com uma maior vulnerabilidade de atendentes, porque é um horário difícil, às vezes, de conseguir alguém para se tornar voluntário. Então, é uma dica importante também. E para ser voluntário, passar por esse curso, né, que tem a duração de 11 semanas aproximadamente, com uma aula uma vez por semana. Essas aulas acontecem aos sábados. O CVV fica localizado no abrigo Cristo Redentor, na Estrela do Norte. Então, as aulas são ministradas né, nesse local, no abrigo. E é isso, a gente deixa essa mensagem aí, quem quiser né, integrar o CVV, participar dessa grande rede de apoio emocional e prevenção ao suicídio. A gente conta aí com a participação de todos. O telefone para contato... WhatsApp? O WhatsApp é o 99-826-8806. Pode repetir? 99-826-8806. Tem o site também do CVV, em que é possível obter né, mais esclarecimentos sobre a instituição e informações também sobre o Posto São Gonçalo. O site é o cvv.org.br. Ali tem todas as informações, o endereço do Posto São Gonçalo e demais postos também. Então a gente espera aí, né, poder contar aí com e o e-mail? Você disse que também é atendido por e-mail. Isso. O e-mail do Posto São Gonçalo é São Gonçalo, sem o tio, né, e sem o cedilha, sãogonçalo@cvv.org.br. Legal. Vamos embora, Cecília? Vamos, tem agora, mais. Na próxima semana tem mais, né? Segunda-feira. Esse último programa. Esperamos todos os ouvintes até lá. Dia 30. Agradecendo aqui ao João, né? João Alexandre, do
voluntário do CVV aqui de São Gonçalo. Hoje o professor Oswaldo compartilhou também a nossa live Face. O Nelson Carneiro também que entrou, ele que apresenta aqui aos sábados o programa Sua Cidade e Seus Valores. Maria José também ajudou na divulgação. E a gente volta na semana que vem. Vamos com o quadro, o Crônica Musical, Anos Dourados, na apresentação do Wendel Setúbal. Até semana que vem. Os anos 1950 ficaram conhecidos como os Anos Dourados. A economia do país crescia, uma nova capital estava sendo construída, Brasília, começavam a ser fabricados os primeiros carros nacionais e a intensa urbanização criava uma poderosa classe média, fortemente influenciada pela cultura norte-americana. Cartola lavava automóveis em Copacabana. Era ignorado. Em compensação, os negros norte-americanos do jazz, Charles Mingus, John Coltrane e Miles Davis, entre outros, eram idolatrados. O pai o registrara como Farnésio Dutra, mas ele, que tocava piano, passou a se chamar Dick Farney. Dick cantava samba-canção. Lúcio Alves e Doris Monteiro também. A harmonia jazzística, misturada ao samba-canção, gerou a bossa nova. Há 60 anos, João Gilberto gravou Chega de Saudade e tudo mudou. Em 1998, João Gilberto gravou um programa para a TV Globo e com sua filha, Bebel Gilberto, canta, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, Chega de Saudade. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-me numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade.